Fui declarado pela polícia israelense como o homem mais perigoso do Oriente Médio. Eu me virei e tinha um cara parado ali. Ele veio até mim e disse: "Você é um inimigo de Alá." Ele sacou uma pistola e a queima-roupa disparou 4 tiros no centro do meu corpo. Rabino Yehuda Glick é israelense, nascido nos Estados Unidos, ex-membro do Knesset pelo Likud e ativista do Monte do Templo. Atualmente, ele é presidente da Shalom Jerusalém Foundation. Bem-vindo ao estúdio da JNS TV, Yehuda. Shalom, Steve. E acabei de descobrir que seu nome é Shalom. Então, Shalom. Muito obrigado. Infelizmente, sua esposa Hadas, que deveria se juntar a nós, não pôde vir hoje. Mas nós vamos entrevistá-la em outra ocasião. Mas conte um pouco sobre você e sua fundação. Certo, eu sou, como você disse, Yehuda Glick. Fiz Aliá em 1974. Esta semana estou comemorando 52 anos em Israel. E eu vim para cá quando era criança. Vim com meus pais. Meu pai fundou a Escola de Medicina de Beresheva. E hoje moro em Jerusalém com minha esposa, Hadas. E nossos filhos já são adultos. Hadas é minha esposa. Nos casamos há apenas 7 anos, 4 meses e 29 dias. Mas quem está contando? Nós dois somos viúvos. E se você conversar com Hadas, vai ouvir sobre a Am Itzak, a organização israelense para jovens viúvas e órfãos. Mas eu diria nas últimas 2 décadas, realmente me tornei, meu reconhecimento veio do meu ativismo no Monte do Templo, que na verdade eu não chamo de Monte do Templo, eu chamo de Sião. Sião, porque esse é o nome que aparece na Bíblia. A Bíblia menciona Jerusalém, que aparece na Bíblia hebraica 669 vezes, mas Sião, o monte da sua santidade, aparece 154 vezes. É chamado de seu monte, monte da sua santidade, o monte de Hashem, o monte da casa de Hashem. E essa é a nossa missão como povo judeu, o monte. O monte. Agora, você esteve muito associado ao Har Habayit, como chamamos em hebraico, que é uma outra alternativa. Sim, mas na verdade Har Habayit aparece na Bíblia, no Tanash, no livro de Miqueias, no livro de Miqueias. Quando está descrevendo o Har Habayit, o monte da casa, excluindo Hashem, o que significa que está falando sobre um tempo de destruição. Na verdade, agora estamos no período em que comemoramos e lamentamos a destruição do templo. E Har Habayit foi mencionado como o antigo monte da casa de Hashem, e agora é só o monte da casa, indicando que Hashem retirou sua presença divina. Então, mas preferimos chamá-lo de Sião. E você divulga muito nas redes sociais, até recentemente. Você vai lá o tempo todo. Qual é a sua visão para Sião e Yehuda Glick? Ok, então vamos entender de onde vem a palavra Sião. Ela vem do hebraico tzion, que é um substantivo, mas o verbo é litzayen, que significa apontar. Hashem escolheu Sião, como está escrito no Salmo 132, ele escolheu Sião para o seu trono. O povo de Israel foi escolhido quando Deus escolheu Abraão e disse: "Vou te dar a terra, engrandecer seu nome e abençoar quem te abençoar." E todo mundo conhece a citação de Gênesis 12, mas ele diz que o objetivo disso é que você deve servir como uma fonte de bênção para todas as famílias da terra. E onde isso vai acontecer? E de certa forma é como uma justa posição à Torre de Babel, que deveria ser uma casa onde eles poderiam engrandecer o próprio nome. A montanha, a torre ou a casa, o templo no monte do templo em Sião, deveria ser um lugar onde glorificamos o nome dele. E, portanto, Hashem escolheu esse lugar. Isso é bem interessante. O retorno do povo judeu, no século XIX, isso foi chamado de movimento sionista, que era uma espécie de movimento nacional do povo judeu. Retornar para casa, para Israel, na verdade deveria ser assim. De acordo com as profecias de Isaías, Zacarias, Miqueias, deveria haver um retorno do mundo a um só Deus no lugar que ele escolheu. Casa de oração para todas as nações, um lugar onde todos irão se reunir e dizer: "Queremos ouvir a palavra de Hashem, pois de Sião sairá a Torá." A palavra de Hashem sairá de Jerusalém. E você realmente se comprometeu com essa causa e até sobreviveu a uma tentativa de assassinato por causa da sua postura muito firme e de princípios.
E você voltou e está conosco hoje. Quero dizer, é simplesmente milagroso. De onde você tira sua força? Deixe-me começar, antes de tudo, pelo próprio tema e depois volto a falar de mim. Porque o que acontece é que por tantos anos estávamos desejando voltar a Sião. E então houve, eu diria, um acidente histórico. Em 1967, estávamos sob uma ameaça. Muitos acreditavam que o Estado de Israel estava prestes a acabar apenas 19 anos após sua criação, o primeiro Estado judeu em 2000 anos. Estávamos cercados por 200 milhões de muçulmanos querendo nos eliminar. Com apenas 2 milhões de pessoas, não tínhamos chance de sobreviver. O secretário de Estado, Abba Eban, implorava ao mundo por ajuda para nossa sobrevivência. Ele tinha outros planos. Em 6 dias, vencemos nossos inimigos em todas as fronteiras. E sem nenhuma expectativa, sem nenhuma preparação, nós nos encontramos em Sião, no Monte do Templo. O Monte do Templo está em nossas mãos. Mas, já que não há nada mais forte do que uma pessoa acostumada a fazer algo, insistimos em ficar no lugar errado, no Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações, que algumas pessoas chamam de o único ou o mais antigo vestígio do templo. E essa frase é 100% verdadeira, exceto por 4 coisas. Não é vestígio nem o único ou mais antigo, e não vem de um templo. É um pequeno pedaço do muro, o muro ocidental da montanha que cerca a montanha. E a montanha tem os 4 muros ainda de pé hoje, norte, oeste, sul e leste. E a praça do muro ocidental era uma praça muito pequena. E ao invés de incentivar todos a subirem para onde deveríamos ir, para onde ansiamos há tanto tempo, eles nos enviaram para a praça do muro ocidental, que na época era um bairro árabe. Depois limparam e desenvolveram o local. Eles disseram, pessoal, vamos para o Muro das Lamentações. Mas não era aqui que desejávamos estar, nós ansiávamos por Sião. O lugar onde Hashem escolheu para repousar sua presença divina, um lugar que é 30 vezes maior que a praça do Muro Ocidental, a montanha. Mas insistimos em ficar onde estávamos acostumados. E o que aconteceu foi que os muçulmanos lá em cima pensaram que tínhamos desistido dos nossos sonhos de 2000 anos e tinham certeza de que era exclusivamente deles. Mas toda a ideia do retorno do povo judeu à terra é anunciar o reino de Deus sobre todo o mundo. E a montanha se torna uma casa de oração para todas as nações. E esse chamado foi negligenciado por muitos anos. Mas eu quero voltar para você, porque quero saber de onde você tira o seu. Agora eu vou chegar lá. Ok, agora, onde minha história começou? Eu venho subindo ao Monte do Templo há 40 anos, mas no começo era tipo uma vez a cada poucos meses. Há 20 anos houve uma grande mudança na minha vida. Na verdade, isso aconteceu em 2005. Fui funcionário público em Israel, atuando como diretor do Distrito Sul do Ministério da Absorção de Imigrantes. E o primeiro-ministro Sharon apresentou seu plano de desengajamento de Gaza. Eu era responsável por todo o sul de Israel em termos de imigração. E eu fui até o governo e disse, não posso continuar neste governo que está colocando em risco a população do sul. E eu renunciei e fui o funcionário público de mais alto escalão a renunciar ao governo por causa do desengajamento. E então me ofereceram um emprego como diretor do Instituto do Templo, e então acabou o quê? Comecei a trabalhar diariamente na cidade velha de Jerusalém e a subir ao Monte do Templo todos os dias. E o que se abriu diante dos meus olhos foi uma situação muito triste. Não só estava totalmente vazio, negligenciado, talvez houvesse menos de 1000 judeus por ano, durante o ano inteiro, mas o lugar estava cheio de muçulmanos e qualquer judeu que subisse lá era atacado. E Allah, Akbar, e eles nos chutavam e empurravam. E jogaram coisas em mim, sapatos, cadeiras, tomates, o que você imaginar, e eu decidi que isso não podia continuar. Tantas centenas de gerações de judeus desejando este lugar não podem ser totalmente negligenciadas. E eu fundei, na época, em 2009, a Temple Mount Heritage Foundation. Havia a Western Wall Heritage Foundation, mas não há patrimônio para o Muro Ocidental. O Muro Ocidental é algo novo.
O Monte do Templo tinha uma fundação de patrimônio, então criei a Temple Mount Heritage Foundation. Eu viajava por cidades, escolas e sinagogas. Pessoal, como disse, venham ao monte. A polícia israelense não gostou muito disso porque eles estavam acostumados com o fato de que os judeus não vinham aqui. A tal ponto que, em 2010, fui declarado pela polícia israelense. Sou conhecido como o homem mais perigoso do Oriente Médio. Até hoje, se procurar no Google, verá que fui o único oficialmente declarado pela polícia israelense. Por quê? Não porque eu fiz algo ilegal, mas porque eu estava convencendo as pessoas a virem para a montanha. Eu trazia cada vez mais grupos e, graças a Deus, os números só aumentavam. E a polícia não gostou disso. E muitos dos muçulmanos radicais não gostaram porque achavam que estávamos aqui para expulsá-los. E a verdade é que isso não é verdade. Estamos aqui para que este lugar seja um lugar de inclusão. Deus é o Deus de todos nós. E eu não estava apenas encorajando judeus a subir a montanha. Eu estava encorajando muçulmanos e cristãos e crentes, todos os que acreditam em um só Deus. Mas havia um problema. O problema era que, como a maioria dos judeus ia ao Muro das Lamentações, a polícia não permitia que judeus fizessem nada na montanha. Se você já esteve lá, eu fui preso tantas vezes por mover meus lábios ou por balançar meu corpo porque eles nos diziam que era perigoso. Isso vai irritar os muçulmanos. E eles vão. E aos poucos, eu percebi que os muçulmanos não gostavam do fato de estarmos chegando a um ponto. Que em 2014, como você mencionou, eu organizei um grande evento em homenagem ao Monte do Templo, no dia em que Maimônides, no século XI, subiu ao Monte do Templo, no centro Bagen, no centro Megan. Sim, Israel retornando ao monte, era assim que se chamava. Nós até tínhamos rabinos lá, cristãos lá e muçulmanos lá. E de todos os lados a manchete era Israel retornando ao Monte do Templo. Tínhamos membros do Knesset e pela primeira vez viemos a público dizendo: pessoal, venham para o monte. No final do evento fui entrevistado por um amigo meu da Israel National Newsroom, Arutz Sheva. Ele veio e disse: ouça, este é um evento maravilhoso. Gostaria que todos no mundo soubessem disso. De fato, alguns minutos depois, quando todos saíram, eu também saí. Minha esposa me esperava no carro enquanto eu carregava várias coisas úteis. Guardei tudo no porta-malas e me virei. E tinha um cara parado ali na sua motocicleta, e ele se aproxima de mim e diz: você é um inimigo de Al-Aqsa. Ele sacou uma pistola e a queima-roupa mesmo, atirou 4 balas no centro do meu corpo. 4 balas no centro do meu corpo. Fiquei gravemente ferido. Minha esposa, ao telefone, gritou: Adas, chame uma ambulância. Atiraram no Yehuda. 2 pessoas estavam comigo, Maria e Shairan. É um ataque terrorista. E esse cara fugiu de moto. Eu cambaleei por alguns metros e caí no chão. Fui levado imediatamente para o hospital. Uma ambulância veio, me pegou e me levou para o hospital Shaare Tzedek. O sistema médico israelense salvou minha vida. 10 cirurgias e muitas orações, milhões de pessoas ao redor do mundo, judeus e não judeus, estavam orando por mim. E graças a Deus aqui estou eu vivo. Mas eu sabia que não podíamos permitir o terror sair vitorioso. E não podíamos permitir. Não podíamos permitir uma situação em que teríamos o Islã radical, como em Gaza, no meio de Jerusalém. Após 1 mês e meio no hospital e 3 meses de reabilitação, voltei à montanha e passei a convidar mais pessoas que começaram a vir cada vez mais. Nos anos 80, quando comecei a subir a montanha, havia 100 judeus subindo por ano. Hoje temos 70 mil, mas isso não foi só uma mudança nos números. No começo, quando subíamos aquela montanha, éramos considerados pessoas peculiares. O que vocês estão fazendo aqui? Hoje isso é algo comum. Judeus e não judeus. Não só isso, nem podíamos mover os lábios. Em 2016, como membro do Knesset, mudamos e proibimos todas as organizações muçulmanas pagas para impedir os judeus de subir a montanha, conhecidas como Murabi, Murabitans e Murabitans. E nós mudamos a atitude da polícia. Se quando a gente chegava na época, eles diziam que eu era a pessoa mais perigosa. O que você está fazendo aqui? Por que você de novo? Hoje, quando chegamos, eles dizem: bem-vindo, aleluia.
Não só isso, nos últimos anos, a oração diária no Monte do Templo, cânticos no Monte do Templo, prostração no Monte do Templo. Infelizmente, ainda não podemos levar nossas Bíblias ao Monte do Templo, ainda não podemos usar talit ou qualquer item ritual judaico, mas houve uma grande mudança. As pessoas estão vindo, é um lugar para se visitar. Agora precisamos que cada vez mais pessoas venham, não só judeus. Precisamos que o mundo cristão entenda. Você não pode vir a Israel, visitar todos os lugares, seguir os passos descritos na Bíblia e pular o lugar mais sagrado do mundo, pular o Monte de Sião. Isso é um chamado. E, portanto, no caminho eu pulei. Fiz um curso oficial de guia turístico. Sou um guia turístico licenciado. Eu levo grupos ao monte. Quem quiser subir, nós levamos. Recentemente, levamos pastores cristãos, rabinos e outros grupos ao monte. Temos que mostrar que fazemos parte da paisagem do monte. E juntos é inacreditável. No começo, eles nos alertavam. Escutem, judeus subindo ao monte estão colocando em risco a paz no Oriente Médio. Quanto mais judeus sobem ao monte, mais o lugar fica tranquilo. O lugar se torna, eles se acostumam com outras pessoas fazendo parte da paisagem natural. E o nosso objetivo, se você me perguntar hoje, se o movimento nacional sionista era trazer judeus para Israel, o movimento sionista global, que é liderado pela organização que eu dirijo hoje, a Fundação Shalom Jerusalém, o objetivo da Fundação Shalom Jerusalém é trazer cada vez mais pessoas para o monte. Então, o monte deve ser uma casa de oração para todas as nações. E quando eu digo o monte, uma casa de oração para todas as nações, isso não significa que todas as nações devem se converter ao judaísmo. Isso significa que Hashem nos criou, toda a humanidade, de forma diferente, com variedade, e Ele quer que sejamos diferentes. E a beleza da humanidade é o fato de que Hashem nos criou todos diferentes, mas Ele quer que todos nós o adoremos. Sempre digo que é como uma orquestra. Ao ir a um concerto, não é como o futebol em que torcemos por um time. Você não quer que o trompete vença. Quando você vai a um concerto, a beleza está na harmonia, onde o violino nunca será um violoncelo e o tambor nunca será um piano. Toda a beleza está no diferente, na diversidade da oração para Hashem. Desde que todos nós o proclamemos como o Rei do Universo. Porque isso, como diz Isaías, vai fazer com que uma situação. Nenhuma nação levantará espada contra outra nação, e transformaremos nossas espadas em arados. Como isso vai acontecer? Porque as guerras acontecem quando chegamos a uma situação em que as nações estão ameaçando umas às outras, com medo, competindo entre si. Se todos servimos a um só Deus e estamos aqui para glorificá-lo, não há motivo para guerras no mundo. Estamos juntos, parte de um grande quebra-cabeça. E esse é o segredo. E, portanto, essa é a nossa missão, não a nossa missão. Sua missão, qualquer pessoa que esteja nos assistindo agora, venha para Israel, venha para Jerusalém, venha ao monte, traga seus grupos ao monte, traga sua igreja ao monte, traga sua sinagoga ao monte, traga suas escolas ao monte. Podemos orar lá hoje, podemos nos prostrar lá hoje, podemos ir e expressar nosso amor a Hashem. E podemos fazer parte desta era histórica de transformar a montanha em uma casa de oração para todas as nações e trazer o verdadeiro Shalom para o mundo. E uma última pergunta, se você me permitir. Nós, o povo judeu, passamos por nossa cota de triunfos e tragédias, e você também, pessoalmente. Depois de 7 de outubro, já se passaram mais de 1000 dias agora. Você ainda está otimista em relação ao futuro? Como você vê o futuro para o povo judeu e para Israel? E eu sempre digo que compro meus óculos no oftalmologista e não no pessimista. Tenho certeza. E quero dizer, nossa história provou isso. Você mencionou o 7 de outubro, a guerra que eu chamo de guerra do desengajamento, a guerra de Simchat Torá, a guerra onde o dia de alegria se tornou um dia de raiva, de ira, de Hashem. Mas nossos inimigos chamaram de plat, é um dilúvio. Eles queriam um dilúvio de sangue. Eles queriam destruir Israel. Graças a Deus, depois de quase 3 anos, vemos milagrosamente as vitórias que tivemos, os milagres que testemunhamos com nossos próprios olhos.
vemos que podemos transformar isso em uma enxurrada de oração, uma enxurrada de esperança, uma enxurrada de amor, uma enxurrada de luz sobre o mundo. E eu tenho certeza, como nosso chefe do Estado-Maior do Exército disse na Guerra dos 6 Dias, o monte do templo está em nossas mãos. Isso depende de nós decidiremos. O monte do templo será uma fonte de guerra, ódio, atrito, incitação e assédio? Ou será um lugar de alegria, de cooperação, de colaboração, de oração, de santidade, de shalom, nome de Deus, shalom? Em inglês, dizemos peace, e em hebraico, shalom. Shalom significa algo completo, não apenas uma parte. É harmonia. E, aliás, em hebraico, como dizemos harmonia? Harmonia, o palácio de Deus. O palácio de Deus é harmonia. E eu tenho certeza, assim como cada uma das promessas dos profetas foi cumprida, esta também será. Posso prever tudo, menos o futuro. Sempre digo que lidero uma organização sem fins lucrativos. Não sou profeta, mas cito profecias. E posso citar Zacarias, que diz que parte da redenção consiste em crianças brincando nas ruas. E não podemos ignorar o que vemos hoje. Hoje, qualquer pessoa que venha a Jerusalém verá que Jerusalém está sendo construída hoje como nunca antes na história. Ontem, um cara na sinagoga me perguntou, sabe de uma coisa? Às vezes estou sentado em um engarrafamento em Jerusalém e digo, vou simplesmente eu saio do meu carro e vou pular de guindaste em guindaste, de guindaste em guindaste até chegar em casa. Porque quando você olha para o céu de Jerusalém e vê tantos guindastes construindo, Jerusalém está sendo construída como nunca antes, povoada como nunca antes. E a nossa missão é preencher isso com a essência de anunciar o reino dele sobre o mundo, e está em nossas mãos. E quando vemos hoje a cooperação entre judeus e cristãos ao redor do mundo, e vamos ver judeus e muçulmanos também ao redor do mundo, todos os que creem em um só Deus, se os vemos todos, se pudermos cooperar juntos, podemos cooperar nessa missão também. A missão de anunciar o reino dele no lugar que ele escolheu para o seu trono, o monte da sua santidade, Sião. Rabino Yehuda Glick, muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado, Steve. E eu só posso desejar a todos os nossos amigos no mundo inteiro nestes dias que essa amizade seja cada vez mais forte. E que esses dias em que recordamos e lamentamos a destruição do templo se tornem dias de alegria, de reconstrução, de cooperação conjunta em prol do seu santo nome. Amém. Muito obrigado. Shalom. Muito obrigado.